Amém? Vamos para a palavra, gente. Joel capítulo 1, Joel capítulo 1, versículo 4. Amém? Irmãos, geralmente vocês vão ver eu ministrar essa palavra todas as vezes, todo ano, viu? E geralmente eu coloco depois que o pessoal, eles fazem um encontro tremendo e é de propósito. O Espírito Santo sempre me pede para mim poder ministrar essa palavra. Aí eu pego ela todo ano e incremento, mas a gente acha que vai ficar igual, mas sempre sai diferente. É porque o Espírito Santo está no controle, amém? O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhora, Pai, por essa noite. Repete comigo, fala assim: Espírito Santo, nós te convidamos sobre as nossas vidas. Espírito Santo, derrama sobre nós poder, autoridade, espírito de revelação e compreensão da tua palavra. Coloca a mão na tua mente e fala assim: Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, porque podemos contemplar a tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, sempre que eu faço atendimento, sempre tem algumas perguntas que a gente acaba escutando muito, né? E eu até anotei algumas aqui, e o tema da palavra é esse. Uma delas, o que eu sempre escuto é: por que nós não estamos colhendo, né? Eu anotei até algumas aqui. Por que eu sirvo Deus há tanto tempo e não vejo os frutos? De repente quem já se perguntou dessa maneira? Você já passou por isso também? Eu passei por isso, irmãos. Por que eu sirvo a Deus há tanto tempo e eu não estou vendo os frutos, né? Essa é uma das perguntas que eu tento responder de alguma maneira, porque você entende, irmãos, que tudo que você planta, você colhe? Você entende assim ou não? É a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Agora vamos lá. Quantas pessoas não nasceram num berço do cristão e vieram do mundo? Faz assim com a mão, deixa eu ver. Agora vamos lá. Quantas pessoas plantaram coisas erradas lá fora? O errado que eu estou falando foi o seguinte: não tiveram uma vida de repente decente, ou de repente tinha muita coisa do pecado da carne. Você foi assim também? Só foi comigo? Você passou por isso? Você entende que você plantou muitas coisas ruins? O que acontece muito, irmãos? O ser humano, ele é muito ansioso para as coisas. A pessoa logo ela converte, ela quer ver o resultado da vida dela. Irmãos, existe um resultado que vem logo de imediato na tua vida, que você não compreende. Isso é falta de entendimento, que é a salvação. O fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida já está te dando portas abertas direto para o céu. Você não está sendo mais condenado, porque Jesus morreu pelos teus pecados. Você é salvo, amém? Irmãos, só de você carregar isso dentro de você e ter esse entendimento que você é salvo, qualquer momento Jesus pode voltar. A Bíblia fala assim que não cabe a nós os dias da nossa vida, né? Todos já estão escritos. A gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. Nós temos que policiar todos os dias. O dia de amanhã só cabe a Deus, amém? E só de saber que você está na presença de Deus, entender isso, saber que se você morrer, você vai para o céu, é motivo de grande alegria, não é verdade? Irmãos, nós não somos mais, nós não passamos mais por condenação. Agora a gente passou da morte para a vida, você crê assim? Nós passamos da morte para a vida, irmãos. Nem mais vai enfrentar ninguém esse julgamento. Por quê? Por conta de Jesus. Então, saiba esperar as coisas, porque tem gente que ainda está colhendo coisas que plantou lá fora. Coisas que a pessoa, quando ela estava lá fora, ela vivia uma vida e de repente ela achava que ela era dona da vida dela, ela fazia como ela bem entendia, fazia muitas coisas erradas porque não conhecia os princípios da palavra de Deus. Ela plantou muita coisa errada e de repente ela está colhendo. Irmãos, eu presenciei pessoas que o desatar na vida dela foi muito rápido. E conheci pessoas que o processo foi mais lento. Mas quando você pega para olhar a vida dessas pessoas, você fala: meu Deus, misericórdia. Deus está sendo misericordioso ainda. Entendeu?
Então existem coisas que nós vamos plantar e nós vamos colher. Porque não consigo romper na área financeira. Nós o Espírito já está falando disso, né? Desde a hora da oração da fé. Por que nós não rompemos na área financeira? São muitas perguntas que eu escuto, isso fazendo atendimento. Ou nada na minha vida dá certo, parece que Deus não me ama. Você já ouviu alguém falando esse tipo de coisa? Irmãos, eu quero te ensinar você a identificar. Eu quero ser breve, não quero ficar enrolando aqui, mas eu quero ensinar você a identificar situações onde existem áreas da tua vida que você pode estar colhendo por coisas que você plantou lá e não existe uma plantação que é pro resto da vida. Amém? Você entende isso? Irmãos, tudo que você plantou, você vai colher. E tudo que você plantou de novo, vai começar a vir uma nova plantação. Quem aqui quer colher coisas novas na sua vida? Amém? Eu quero colher tudo novo na minha vida. Amém? Eu quero poder plantar, semear. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que o Senhor nos dá semente. Eu quero semear. Então existe um novo plantio para você. Amém? Existe uma nova colheita para a tua vida. Então fique esperando. Eu quero fazer você identificar nessa noite sobre isso. E para você aprender a identificar, eu quero que você imagine que você é uma terra. Você é uma terra e nessa terra você vai ter que trabalhar com ela, porque você não pode chegar em qualquer terra e plantar o que você quer. Quem conhece um pouco sobre isso sabe falar melhor do que eu. Eu tive que estudar para poder pregar. Amém? Então, a pessoa sabe que ela não pode plantar qualquer coisa. Ela precisa estudar o solo. Ela precisa saber que aquela terra é propícia para aquele tipo de plantação. Ela precisa saber se aquele lugar é um lugar bom, o que vai agir ali. Eu quero ensinar você a identificar o que pode destruir aquilo que você vai plantar nessa terra. Amém? Então nós vamos começar a falar sobre o gafanhoto cortador. O que é o gafanhoto cortador? É a largata pequena que mora na lavoura. Ela corta pedaços do frutos e tem um poder de bichar. É aquela largata pequena. Ela está no meio da lavoura e ela vai cortando. Então ela tem essa função de fazer o quê? Ela corta. Você pode ver quando você, de repente, se você já teve um pé de limão dentro da tua casa, um pé de laranja, algo, você vê isso acontecendo nas folhas. Aí você olha na folha e você vê que tem um desenho lá e tem algo se perdeu, você fala assim, ó, tem alguma largata aqui, porque ela está comendo, né, o pé de limão, ela está comendo o pé de laranja, o pé de fruto que está ali, existe uma largata. Na lavoura também existe essa largata e ela é chamada de cortador. E nós vamos falar sobre esse demônio que vem para cortar relacionamentos. Nós vamos começar falando sobre isso. Amém? Colossenses capítulo 3. Qualquer coisa acompanha no telão aqui, não precisa ficar abrindo aí. Vamos ser mais rápido. Colossenses capítulo 3. Aí você me ajuda aí, irmão do projetor. Aí, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, eu vou começar a falar sobre relacionamento. Você conhece alguém que, de repente, você possa ter... Tem aqueles amigos que é chato, não tem? Não tem aqueles amigos que é mais chato? Você tem aqueles amigos que é mais chato? Tem uns amigos que é mais legal. Tem uns amigos que é legal ficar com eles por, 2, 3 horas. Mas se você passar o dia inteiro com ele, você tem que aprender a suportar ele. E a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Que nós temos que aprender a ter relacionamentos. E ele está falando sobre o suportar um ao outro. Por quê? Existe um demônio que ele vem para cortar relacionamentos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o diabo ele vai tentar fazer isso o tempo inteiro com você. A Bíblia fala assim que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um aqui tem uma função específica no corpo de Cristo. E se eu transferir isso para dentro da igreja, o que o inimigo quer fazer é criar situações entre um ou outro aqui. Por quê? Ele quer quebrar relacionamentos. Por quê? Aonde há, irmãos, comunhão, há unção. Aonde tem comunhão, existe unção. Aonde tem concordância, a Bíblia fala assim que é melhor ser 2 do que 1. As coisas vão começar a fluir mais facilmente. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Dentro da igreja, você também vai se decepcionar. Dentro da igreja, você também vai encontrar aquele irmão que é mais chato, aquela irmã que é mais chata. Dentro da igreja vai ter esse tipo de pessoa, irmãos. Dentro da tua família também tem.
Tem alguém assim dentro da tua família que você conhece? Se tiver aqui dentro do culto, só levanta o dedão do pé. Mas tem, irmãos. Tem aqueles irmãos que são chatos, mas a Bíblia fala assim, que nós temos que aprender suportando uns aos outros. Então existe esse demônio que ele vai tentar fazer o quê? Quebrar conexões. E nós precisamos estar muito atentos para eles. Vou transferir isso para dentro do casamento, tá? Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim, ó: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha só como é que é profundo isso, irmãos. Como é que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Quem que foi que morreu pelos teus pecados? Quem foi, irmãos? Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Está nos ensinando logo no começo aqui. Pode deixar o texto aí que eu vou continuar lendo. Ele está falando assim que você tem que morrer todos os dias, irmãos. Isso é amar. Isso é amor. É você morrer todos os dias. Todos os dias você tem que morrer. Porque ele está dizendo o seguinte: esse amor precisa ser como o de Cristo que teve com a sua igreja. Ele continua dizendo: e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Agora vamos lá, ficou mais difícil, irmãos. Tudo aquilo que você quer fazer por você, de bom para você, saiba que você tem que fazer por ela. Você está mais ou menos entendendo isso? É isso que ele está querendo dizer. O que você quer de bom para você, você precisa querer para ela. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Irmãos, outra situação que o inimigo ele vai tentar fazer, ele vai tentar cortar relacionamentos. A Bíblia fala assim que o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, o casamento é algo instituído por Deus. O casamento é algo que Deus instituiu e tem prazer nisso, irmãos. Ele tem prazer em trazer a união. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Porque o diabo detesta aquilo que dá prazer ao Senhor, aquilo que glorifica o nome de Deus. Toma muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque o diabo ele vai fazer de tudo para destruir o teu casamento. E aí, irmãos, que nós precisamos não só ter o conhecimento da palavra, mas devemos colocar essa palavra em prática todos os dias. Uma das coisas que o Senhor nos ensina, que um santifica o outro. Irmãos, tem casal que não tem ato conjugal. Eu vou usar esse termo por causa dos jovens. Tá aí. Cadê os jovens? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem bastante jovem. Tem casal que não tem ato conjugal, irmãos. E a Bíblia fala que um santifica o outro. E eu estou falando isso dentro do casamento, tá? Fora do casamento é pecado. E quando não tem dentro do casamento é pecado do mesmo jeito. Então, o que está faltando dentro do casamento para ter unidade é o quê? Ato conjugal. Os casais precisam ter, irmãos, essa conexão. Quanto mais tempo você ficar longe do teu cônjuge, sem ato conjugal, mais frio vai ser o seu relacionamento. Quanto mais perto, quanto mais você adiantar isso, quanto mais frequência tiver, mais caloroso vai ser seu relacionamento. Não tem como ficar ruim, irmãos. Não tem como piorar. Quanto mais perto você tiver, melhor vai ficar a situação. Então tem coisas que o Senhor está nos ensinando aqui. Outra coisa que o Senhor nos ensina. Ele está ensinando que agora o teu corpo não é mais seu. O teu corpo agora é do teu cônjuge. Todas as vezes que um quiser e o outro não querer, irmãos, é pecado. Você está pecando, viu? É a mesma coisa de mentir. É a mesma coisa de você roubar. É a mesma coisa. É pecado. Precisa ter concordância. Você não casou para fazer você feliz. Você casou para fazer o teu próximo feliz. Isso é casamento. Então toma muito cuidado. Eu acredito que tem muitos casais que precisam logo procurar um pastor, o seu líder, para poder conversar. Sabe por quê? Tem pessoas aí que o diabo está trabalhando constantemente para poder fazer o quê? É o cortador. Ele tira esse relacionamento, ele quebra esse relacionamento.
Então, quanto mais próximo você tiver, mais quente vai estar a situação. Mas, pastor, eu passei por coisas na minha vida que você não entende. Tem situações assim. Meu irmão, se justifique diante de Deus. Mas não use isso para poder não fazer. Trabalhe, seja curado. Busque ajuda. Hoje tem tantas fórmulas aí, você vai no médico. Tem tanta coisa ensinando na internet. Busca ajuda, mas não fica longe. Outra coisa, irmãos. É importante haver uma conexão entre o casal de um orar pelo outro. Se o casal, irmão, um dos dois ali, o cônjuge, está passando por tentação, você sabia que a mulher é diferente do homem? Não é que o homem é sem vergonha, viu, irmãos? Se você estudar isso, você vai ver que é diferente. O homem, ele é visual. O homem, ele atrai por tudo que ele está vendo. O homem, ele vê, ele se atrai. A mulher não. A mulher, ela precisa ser acariciada. A mulher, ela precisa, de alguma maneira, receber palavras de afirmação, de amor, para ela poder se derretendo. Você está me entendendo? O homem não. Então, o homem é uma luta constante. Agora, o que acontece? Tem mulher que não é sábia, e por ela não ser sábia, ela destrói a casa dela. Irmão, se você está passando por alguma coisa, uma tentação na tua mente, vai até a tua mulher e fala: mulher, coloca a mão na minha cabeça aqui e ora, porque eu estou tendo uma batalha espiritual na minha mente. Nós precisamos ter, irmãos, uma mentalidade de Cristo. Precisamos ser maduros nesse tipo de coisa. E a mulher é a mesma coisa. Tem alguém que está falando muito comigo, está investindo muito em mim, me ajuda aqui. E ter essa conversa. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele vai entrar e ele vai destruir. Ele vai entrar e vai cortar essa conexão. Porque tudo aquilo que glorifica a Deus, o diabo odeia. E você precisa amar o teu casamento. Eu não sei o que você está passando nessa área da tua vida, mas é tempo de você se posicionar. Sabe por quê? Porque de repente você não está fluindo em áreas da tua vida, você não está colhendo, porque o problema está dentro do ato conjugal. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: vigia e vai buscar ajuda. A outra situação, Efésios capítulo 6, versículo 4. Coloca aí para nós, irmãos. E vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Outra coisa que acontece muito, irmãos. Você precisa educar os teus filhos no Senhor. E a Bíblia, ela deixa claro a respeito de algo aqui. Ele fala assim: não provoca ira nos seus filhos. Tem pai que não é sábio, tem mulher, mãe que não é sábia. Sabe por quê? É intolerante, não consegue conversar com o filho, está sempre gritando, está sempre lançando palavras de maldição. Irmão, como é que você quer que o teu filho seja uma pessoa abençoada, uma mulher abençoada, um filho abençoado, se você só lança palavra de maldição na vida dele? Você precisa ter tempo produtivo com os teus filhos, de sentar, conversar, perguntar o que está acontecendo. Vem conversando, pergunta como é que foi a escola, como é que está a situação, como é que está isso, aquilo, outro. Tem gente, irmãos, que não tem sabedoria. E o que acontece? Se você não estiver ministrando na vida deles, o diabo vai ministrar. Quem está lá fora vai ministrar. Toma muito cuidado com isso. Saiba conversar com os seus filhos. Saiba falar com eles, tenha tempo com eles. Uma das coisas que acontece muito, sabe o quê? Você que é pai e tem filhas. Você que é pai que tem filhas, tá? Toma muito cuidado, sabe por quê? Se você não for o pai que dá atenção para os seus filhos, que conversa, amanhã as suas filhas vão se entregar para o primeiro sedutor lá fora. Porque ela está numa busca por aceitação da parte masculina do pai, e ela vai tentar isso lá fora, porque ela vai crescer não tendo isso do próprio pai e vai se entregar para o primeiro sedutor lá fora. Então toma cuidado com isso. Você precisa ter tempo para sentar com eles e para conversar. Sabe por quê? Porque existe um demônio que ele vai vir e ele vai tentar destruir isso, irmãos. Se a tua casa não está edificada, o diabo ele entra e destrói. E ainda gera maldição hereditária dentro da tua família, dentro da tua casa. Outra coisa que os pais precisam se atentar muito. Toma muito cuidado, porque tem pai desviando seus filhos de dentro da igreja. Ah, como que é isso, pastor?
Tem pai que faz isso. Briga com seus filhos para poder sentar na cadeira na hora do culto. Chega dentro de casa, fica falando mal do louvor, fica falando mal do pastor, fica falando mal da pregação, fica falando, eles não podiam ter feito daquele jeito. Está desviando seus filhos lá no futuro. Se você está ministrando desse jeito, irmãos, é a imagem que eles vão ter de dentro da igreja. Uma igreja que é errada. Está ensinando coisa errada. Amanhã seus filhos vão crescer e vão sair da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles vêm, ouvem a mensagem por 1 hora dentro da igreja. Mas eles têm a semana inteira para ser ministrado por você. Se você é doente da alma, você vai cortar essa conexão. Então existem demônios que fazem esse tipo de coisa. Fala para o irmão que está lá, fala assim, vigia aí, irmão. Tem a parte dos filhos também. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável diante do Senhor. Outra coisa aqui, irmãos. Quem é que tem pai e mãe, levanta a mão. Mora com seu pai e com a sua mãe. Mora com seu pai e com a sua mãe. Deixa eu ver. Levanta sua mão aí. Tá, vamos lá. Irmão, se você não é obediente aos seus pais morando com eles, se vocês não é obediente aos seus pais, vocês não têm autoridade no mundo espiritual. Vocês podem orar, vocês podem jejuar, podem ler a Bíblia, podem fazer o que for. Se vocês quebram um princípio, vocês não têm autoridade no mundo espiritual. E vocês, mulheres que estão aí para casar, fica muito atento a essas pessoas, até os homens também. Sabe por quê? Se a filha não obedece o pai, não obedece a mãe, não vai te obedecer. Se o filho bate na mãe, vai bater na mulher dentro do casamento. Então toma muito cuidado com isso. Por quê? Se quebrou o princípio, vai arrastar isso para dentro da família. Eu aprendi muitas coisas, irmãos, erradas, olhando questões de família, que eu levei para dentro do meu casamento. E nós sofremos muito por causa disso. Eu tive que pedir ajuda. Por quê? Porque para mim, aquilo que eu trouxe como bagagem, eu olhava e achava que era certo. Então tem coisas que nós precisamos olhar, gerenciar nossas vidas. Por quê? Porque existem demônios que vêm para quebrar essa conexão. É esse demônio que age, ele é o cortador. Então tem coisas que nós precisamos olhar. Por quê? Se você está quebrando o princípio, irmão, você não tem autoridade no mundo espiritual. Vai acontecer o quê? Isso para tudo, irmãos. Amanhã um jovenzinho está lá, alguém ficou endemoniado, vai ficar lá 40 minutos pedindo para o demônio sair e vai ficar lutando lá. Por quê? Não obedece. Não honra a questão da liderança. Não honra o seu líder. Vai ter problema, sabe por quê? Aí você vai falar assim, mas como assim? Não tem autoridade, irmãos, no mundo espiritual. Tem coisas que Deus ele faz o seguinte, ele deixa. Ele não vai permitir o demônio voar no teu pescoço não, tá? Só que ele vai ficar ali e falar assim, você vai ficar repensando em muita coisa. Falar, o que está acontecendo? O que tem de errado aqui? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que eu não estou colhendo na minha proteção? E às vezes é por conta de princípio. Então fala pro teu irmão, fala assim, vigia e obedece. Esses demônios, irmãos, eles trabalham na alma da pessoa, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Tá cheio de pessoas que são inseguras. E pessoas inseguras vão ferir outras pessoas. Pessoas inseguras vão gerar perseguição na vida de outras pessoas. Irmãos, eu passei por isso dentro da igreja. Eu passei com isso dentro da igreja, com líderes inseguros, que começaram a me perseguir por conta de insegurança. E eu fiquei doente, irmãos. Eu ficava orando ali o tempo inteiro. A única coisa que eu falava assim para Deus. Falava, Deus, eu não vou me proteger. As pessoas vinham perguntar para mim, eu falava assim, não, deixa, vamos orar. Mas por dentro estava doente. Por conta da perseguição. Pessoas inseguras vão ferir pessoas. Por quê? Existe esse demônio que vai fazer esse tipo de coisa. E se ele faz isso, irmão, com líderes, quem perde é o reino de Deus. Fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Nós somos uma igreja sarada, que dá liberdade para o Espírito Santo. Você crê nisso? E nós vamos crescer e fluir em todas as áreas da nossa vida. Amém? O segundo aí é a locusta, o migrador. Viaja em bandos em busca de alimento, agindo de surpresa. Leva mais pedaços e vão embora. Essa é a fase de crescimento, tá, gente? É a locusta, o migrador. Vamos lá, Agora é o migrador, não é o cortador, é o migrador. Esses migradores, irmãos, esses insetos, eles podem viajar em bandos com até 10 milhões de insetos.
E se eles entram, eles fazem uma destruição total na plantação. O que ele vai fazer, irmãos, esses demônios? Vai usar pessoas com influência. Toma muito cuidado quem que você segue em Instagram. Toma muito cuidado com isso. Eu vou falar de Instagram porque hoje mais é o Instagram, não é verdade? Eu lembro que há uns 4 anos e meio atrás, quando o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração a respeito de quem estava ministrando a minha vida, sabe o que eu passei a ver, irmãos? Eu gostava por conta do conteúdo da pessoa, mas eu fui mais profundo e saber o que a pessoa pensava, o que ela tinha, a maneira que ela agia, como é que era dentro da casa dela, a família, e eu fui fazendo um delete total, assim, ó, tirando tudo do meu Instagram. Por quê? Irmãos, toma muito cuidado com quem você está ouvindo, porque o migrador, ele passa, a pessoa fala e você escuta e migra na tua mente. Agora eu vou te dar um exemplo para você. Você aceitaria qualquer pessoa subindo aqui com vícios, com a vida toda destruída, para poder pregar para você, ministrar para você e colocar a mão na tua cabeça? Você aceitaria isso ou não? Mas, irmãos, nós aceitamos isso todos os dias. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com quem que você está escutando, que você está assistindo. Porque o migrador, ele faz esse tipo de coisa. Ele vai usar pessoas assim importantes para fazer esse tipo de coisa. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Coloca aí pra gente. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os teus passos. Nós precisamos ser o quê, irmãos? Prudentes. Olha quem que você está ouvindo. Sabe por quê, irmãos? Isso vai definir muitas coisas a respeito da tua vida. Não é, irmãos, você vir para um culto e receber a presença de Deus. Você entra aqui, minha perna tremeu, meu corpo tremeu, eu senti queimar, pastor, o meu corpo. Aí o que acontece? Você tem isso somente por 2 horas aqui dentro da igreja. Aí você sai lá fora, o inimigo está o tempo inteiro ministrando em você. Você vai sair daqui e de repente vai chegar em casa, pegar o celular, vai entrar no Instagram, vai visitar o TikTok, vai assistir alguma coisa. E o que acontece? Toma muito cuidado, porque o inimigo ele vai continuar fazendo o processo dele, irmãos. E ele vai tentar fazer o quê? Migrar. Ele migra. Tem áreas da nossa vida onde o inimigo ele vai migrar pela questão de filmes. Toma cuidado com o que você assiste. Tem gente que ama filme de terror. Eu já cheguei a fazer libertação com pessoas que ficaram possessas de dentro da igreja porque amava assistir filme de terror. Aí você fala, como é que funciona isso, pastor? Irmãos, o diabo ele não vai chegar lá na tua porta, bater assim e falar assim, ó, oi, sou o diabo, deixa eu entrar na tua casa. Ele vai fazer o quê, irmãos? Ele vai usar situações. Tá cheio de série aí que você tem que tomar muito cuidado com o que você está assistindo. Sabe por quê? Você está abrindo as portas para eles entrar dentro da tua casa. O Jefferson conta uma situação de uma senhorinha que ele foi expulsar demônio na casa dela. Ela e a irmã estavam assistindo um filme de terror. A senhorinha ficou possessa, ficou pregada no lustre endemoniada. O Jefferson chegou lá, orou, expulsou o demônio dela. Perguntou para ela o que aconteceu. Ela falou, eu estava assistindo um filme de terror, eu vi o demônio saindo da televisão, entrou em mim, eu não lembro de mais nada. Irmãos, acontece esse tipo de coisa. É um migrador. Existem demônios que migram desse jeito. Com música também é a mesma coisa. Toma cuidado com o que você está escutando, essas músicas circulares. O que acontece? Você está aqui louvando ao Senhor, chega dentro de casa, você coloca música circular. Aí está lá falando de música de corno, está te ensinando você sofrer como um corno. Tem música, irmão, está te ensinando apologia ao sexo. E aí, irmãos, o que me entristece, às vezes eu vejo criancinha pequeno, o pai e a mãe colocando essas músicas e as criancinhas requebrando. Irmão, o que está migrando através dessas músicas? Tem músicas com apologia ao crime. Eu conheci um rapaz, trabalhei muitos anos com ele, eu pregava para ele o tempo inteiro. Ele chegava com essas músicas de facção e colocava no celular e ficava ouvindo isso o dia inteiro. Aí você perguntava para ele, você falava assim, ó, você quer aprender e se tornar um carpinteiro? Eu era empreiteiro, eu tinha uma turma de carpintaria e eu queria aplicar. A minha felicidade era formar um carpinteiro para amanhã ele poder crescer, poder ganhar melhor, poder saber trabalhar. Aí você ia perguntar para ele o que ele queria ser, sabe o que ele queria ser? Aí eu queria ser, não vou falar o nome da facção não.
Eu falei, não é possível um negócio desse. Você não está falando esse negócio para mim, não. Mas por quê, irmãos? Porque ele estava se alimentando com aquele tipo de música. Aquilo estava entrando dentro do coração dele. Tem coisa que você tem que ser radical, irmãos. Se não está te edificando, corta. Aí como é que você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Se você está na tua casa o tempo inteirinho. Aí você fica triste, você vai lá nas musiconas sertanejas. Aí você vai ver as músicas sertanejas que tá bombando. O cara é o cara que tá fazendo um show com garrafa de uísque virando no gargalo. Irmão, você acha mesmo que tá saindo coisa boa? E você fala, eu fiquei triste, fui escutar. Vai ficar mais triste e endemoniado. Por quê? Isso vai migrar na tua vida, irmão. Vai te adoecer. Vai adoecer a tua mente. Por quê? O migrador faz esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, o que o diabo faz a longo prazo, quando ele entra numa vida de uma pessoa, vocês lembram? Vocês devem ter aprendido sobre isso no Descobrimento do Brasil. Nós fomos lá para a Bahia para poder fazer o seminário. Nós ficamos bem na cidade onde eles chegaram com as caravelas e eles não puderam ficar ali porque tinham morros e eles não conseguiam parar e eles foram andando até achar lugar para parar. Bem a cidade. Eu falei assim, Deus trouxe a gente aqui para o lugar certo. E aí eu fui perguntando sobre a história. Aí você vai aprendendo que eles traziam um espelho e para poder tirar o ouro dos índios, eles trocavam a troco de espelho. Irmãos, como é que você acha que se instalou corrupção no Brasil? Com esse tipo de coisa. Começou um engano lá atrás. Eu conheci um lugar lá, que é muito conhecido nessa cidade, aonde tá cheio de escravos, que são no campo assim, tá cheio de escravos enterrados ali. Tem uma capela lá que tá cheio de ossada de escravo lá. Eu perguntei, eram pessoas que eram escravizadas ali. Índios que foram mortos ali, assassinados por conta, para poder eles pegarem o ouro, esse tipo de coisa. Irmão, se instalou corrupção. Esse espírito de corrupção veio através deles e se instalou sobre o Brasil. E está aí agindo até hoje. A longo prazo, olha o que o diabo fez. A longo prazo, o diabo entra na tua vida. Se você não quebrar essa maldição, ele vai passar para os teus filhos, vai passar para os teus netos e vai continuar agindo. E nós entendemos por quê. O Senhor nos levou no útero da nação para poder sarar aquela nação. Olha o que o Espírito Santo faz, é lindo, irmãos. Nós saímos de Brodós para poder ir num lugar onde começou. Por quê? Porque o Espírito Santo quer sarar essa nação. Nós somos uma nação próspera, irmãos. Mas que existe um espírito de corrupção que está agindo. Então o migrador, ele faz esse tipo de coisa. Ele age dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Irmão, você é livre para fazer o que você quiser. As pessoas viram para mim e falaram, você é crente, você não pode fazer isso? Eu posso. E por que você não faz? Porque não me edifica. Ah, mas vocês é muito bobo, eu prefiro ser bobo. E ter a minha vida sendo dirigida pelo Espírito Santo. E ser uma influência boa na vida de outras pessoas. Do que ser o espertão aí fazendo tudo, tá com a vida toda destruída. Irmão, tudo é lícito para você, mas nem tudo te convém você fazer. Então vigia. Se você tá com um companheiro aí do teu lado aí, que você não quer apontar o dedo, fala assim, vigia, você tá vendo aí, ó. Deus tá falando contigo, vigia. Outra situação, o gafanhoto devorador, é a fase adulta. Fase adulta e reprodutiva, se alimenta muito mais e tem objetivos de colocar ovos. Lembra que você é uma plantação aí, você tem uma terra, uma plantação. Eu tô te apresentando teu inimigo para você. Essa fase agora é a fase mais adulta e eles podem botar ovos. Nessa fase ele tem o poder de levar o agricultor à falência. Por quê? Ele destrói tudo, irmãos. Não sobra nada da plantação. E eu quero te ensinar algumas coisas que nós começamos a falar aqui já, né? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Acompanha no telão, ó. Para que em tudo enriqueçam para toda a beneficência ao qual faz que por nós
se deem graças a Deus. Irmãos, aprenda uma coisa. Existe um versículo que diz assim: aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que come. Vamos lá, o Senhor nos dá as duas coisas aqui. Um é a semente, o outro é o pão. O Senhor nos dá o quê? A semente, repete comigo, semente e pão. Tá, o que você tem que comer, a semente ou o pão? O que você tem que comer? Irmão, tá cheio de gente que come o pão e come a semente junto. Para que se serve a semente? Para plantar, não é verdade? Irmão, tem gente que não planta. Sabe por quê? E aí que você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Quem que te deu a semente para você plantar não foi Deus? Não é Ele que faz isso com nós? Irmão, é Deus que te dá a semente para você plantar. Mas o que acontece muito, irmãos? Por conta da insegurança e a falta de fé, as pessoas comem um pão e comem a semente também. E a semente é para se plantar. Como que você vai colher lá na tua terra? Como que você vai ter uma plantação se você não planta? É a pergunta que eu estou fazendo para você, é algo simples. Como é que você vai colher, irmão, se Deus está te dando a semente e você não está plantando? Tem pessoas, irmãos, que não sabem o que é isso. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai destravar a tua mente hoje. Amém? Em 1 Reis 17, vai falar assim de uma mulher. Quando Elias é enviado por Deus num tempo de seca, ela está colhendo gravetos e a Bíblia deixa claro que essa mulher era uma viúva pobre. Ele chega e pede para ela algo para comer. E ela fala assim, ó, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite. E esse pouquinho de farinha e azeite que eu tenho, num tempo de seca, uma mulher pobre. Vai entendendo isso? Esse pouquinho de farinha e azeite que eu tenho é o meu último alimento. É para mim fazer algo para mim e para o meu filho. A gente vai comer e ela libera uma palavra ainda. A gente vai comer e morrer, porque a gente não tem mais nada. Sabe o que o profeta faz, irmãos? Vamos lá de início. Quem que enviou o profeta até a viúva pobre? Quem foi? Tá. Ele pede algo e ela fala que ela não tem. Ela só tem um pouquinho de farinha e de azeite. Ele vai lá e fala assim, ó, faz um bolo pequeno e traz para mim primeiro comer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria a mesma coragem? De você chegar dentro de um lugar... Você teria a mesma coragem de você chegar dentro de um lugar onde a mulher tem uma última refeição e você ainda virar para ela e falar assim, ó, você vai lá, faz primeiro para mim, aí eu vou comer, depois você come. Você teria essa coragem? Agora vamos lá. Quem que foi que enviou o profeta lá para a casa da mulher? Foi Deus, não foi? Agora Deus sabe o que ele faz, irmãos? Sabe ou não sabe? Deus, ele é lindo em tudo que ele faz. A Bíblia fala assim que Deus dá o pão e a semente, não é? Sabe o que essa viúva estava fazendo, irmãos? Ela tinha comido o pão e ela ia comer a última semente que ela tinha. O profeta é uma representação da presença de Deus, da voz de Deus sobre a nação de Israel. Sabe por que o Senhor enviou lá esse homem até essa mulher pobre? Para ela plantar a última semente que ela tinha. Você está entendendo isso? Aí tem coisas, irmãos, que às vezes você vai ver e vai falar assim, ó. Ah, parece que é uma coisa e é outra. Quem já ouviu a expressão, você vai dar dízimo da igreja? Vai lá enriquecer o pastor? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem certeza que você já escutou, irmãos? Agora vamos lá. Irmãos, só sou eu. Tem outros pastores aqui. Mas só eu, de pastor aqui, tá usufruindo do ar que tá saindo por esses ecobrisa aí? Só eu ou vocês também? Só eu que sento numa cadeira dessa aí? Esse ambiente aqui, eu moro aqui dentro? Ou é para nós a estética da igreja? Irmãos, tudo que Deus pede pra gente é pra gente mesmo. Você tá entendendo isso? Tudo que Deus pede pra gente é pra gente mesmo. Nós temos um projeto que chama Projeto Iluminando Vidas. Nós cuidamos de 100 crianças lá. Sabe da onde que sai o custo para poder manter esse lugar? Dos dízimos e das ofertas de vocês. Às vezes você nem sabia disso. Às vezes você já semeou aqui e não sabia que você ajuda um projeto. Você sabia que você sustenta a igreja dentro do Nepal? Você sabia que você sustenta a igreja lá na África? Na Turquia? Quando você semeia aqui? Você sabia disso ou não?
Irmãos, o que você não pode ir, alguém está indo ir. Alguém está lá fazendo. E sabe quem está sustentando essas pessoas? Você, com a tua semente. Agora vamos lá, irmãos, para destravar a tua mente. Você quer colher? Então você precisa plantar. Você precisa ter uma mentalidade aonde você precisa ter algo nas mãos e não perder a oportunidade que você tem e plantar. A Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, versículo 15. Coloca aí. Olha o milagre que aconteceu na vida dessa mulher, ó. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Mas era um alimento para um dia só, irmãos. Agora está acontecendo um milagre. Por quê? Porque ela fez algo, ela plantou. E ela está colhendo milagre. Quem quer milagre na sua vida aí? Então fala para o irmão, você tem que aprender a plantar. E a Bíblia continua dizendo assim, ó. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Irmão, toma muito cuidado, sabe por quê? Quando você faz algo para o reino de Deus, ou para pessoas, homens e mulheres de Deus, você está fazendo para o ministério de Cristo. E não tem como, irmão, você plantar algo e não colher. Se já de coisa errada que você faz, você planta e colhe, você imagina você plantando coisa boa se você não vai colher. Então não existe a possibilidade, repete comigo, não existe a possibilidade de eu plantar e não colher. Não existe, irmãos. Não tem como você não plantar e não colher. Abre comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz, ó. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí ele continua dizendo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Aí ele ensina um princípio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Deixa aí, só para vocês entenderem. Irmãos, recentemente, quantas cestas básicas nós damos para as famílias esse mês agora que passou, Xane? 32? Esse mês agora que passou, vieram 32 cestas básicas que a gente ajudou famílias. Por que ele fala que você tem que trazer o dízimo? Para que haja mantimento na minha casa, irmãos. O dízimo também é para a gente dar mantimento para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso é para destravar a tua mente. E ele diz assim, ó, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E aí ele diz algo, ó, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vós repreenderei o... O que fala aí? De qual que é o demônio que está falando agora? Quem que é que repreende o devorador? Quem que é, irmãos? É Deus que repreende. Sabe quando? Esse é o único demônio que quem repreende é Deus. A Bíblia fala assim, que tem demônios que você vai orar em nome de Jesus e ele vai sair pelo nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala assim que tem casta de demônio que sai com jejum e oração. Mas tem um demônio, irmãos, específico, que esse só sai quando você é obediente. Quem repreende ele é o Senhor, e eu repreenderei o devorador. Às vezes você se pergunta, por que eu não estou colhendo? Porque o devorador está agindo, irmãos. Quando você come o pão e come a semente também, o devorador continua agindo na tua vida. Irmãos, eu não estou pregando para você porque eu quero algo de você. Eu estou pregando para você porque eu quero que você prospere. Eu quero que você cresça. Eu quero que você tenha para poder ajudar as pessoas. Existe uma historinha de um fazendeiro que se tornou pastor e ele criou uma grande igreja dentro da cidade. E ele colocou o melhor som, o melhor telão, colocou ar-condicionado, colocava ônibus para buscar as pessoas na cidade. E traziam para a igreja dele cheia.
Só que o que acontecia, irmãos? Toda vez que ele ia orar, ele queria entender por que ele era próspero e a igreja dele não prosperava. E isso começou a mexer com ele. Ele falava: Senhor, a minha igreja está cheia, mas as pessoas não prosperam. E isso começou a trazer tristeza ao coração do pastor. Sabe por quê, irmãos? O pastor quer ver sua ovelha bem. Ele quer ver a sua ovelha gordinha, bonitinha, que nem o Xande lá, gordinho. O pastor quer que a sua igreja prospere, irmãos. Quer ver a tua vida bem. Aí ele foi orar e falar com Deus. Aí Deus falou assim para ele, ó. Falou: sabe por que eles não estão prosperando? Porque você não ensina sobre oferta. Você não ensina sobre dízimo. Ele virou e falou: não, pô, Deus, eu tenho o suficiente para poder bancar eles. Ele falou: você tem, e cada vez que você planta, você colhe. Cada vez mais você vai ficar próximo. Mas se você não ensinar a tua igreja a fazer, eles vão continuar pobres. Irmãos, o devorador, ele vem e ele destrói tudo na tua vida, para você não ter para poder plantar. Então fala pro irmão que tá do teu lado, fala assim, ó: aprenda a plantar. Gafanhoto destruidor, é o último aí pra gente encerrar. É o pulgão. E os filhotes dos ovos do devorador, ele suga a seiva das plantas e é capaz de matar pela raiz. Pode inclusive afetar o agricultor. É aquele pulgão, irmãos, que ele destrói, ele entra até na seiva, né, da planta, e ele vai pela raiz, e até o agricultor pode ficar doente. Irmãos, esse demônio aqui é o espírito de morte. E existem espíritos que nós precisamos. Por que eu estou te ensinando, irmão? Porque tem pessoas... Existem demônios que agem na vida de uma pessoa para poder destruir e matar a vida dela. Ó, existem demônios que estão o tempo inteiro ministrando na vida da pessoa para tirar a vida dela. Irmãos, o que a gente mais está tendo caso são de pessoas depressivas tentando algo contra as suas vidas. Por quê? Existe um espírito maligno que age nessa área da vida da pessoa, tentando tirar a vida dela. Existem espíritos malignos também que geram ciladas. Toma muito cuidado, porque, irmãos, existem demônios específicos que, para você não colher, eles vão investir contra a tua vida. Demônios furiosos. Quem aqui já teve experiência de ter pessoas na família que o bisavô teve câncer, o pai vem com câncer, depois o filho pega câncer? Já teve experiência, algo do tipo assim conhecido? Irmãos, são espíritos de enfermidade que estão na família para destruir a vida de uma pessoa. O que eu quero que você entenda é que às vezes nós fazemos muitas perguntas para Deus do porquê que nós não colhemos. O que você precisa ter, irmãos, a Bíblia fala assim: ó, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe o que eu estou dando para vocês aqui hoje? Autoridade sobre o mundo espiritual. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o mundo espiritual, mais autoridade você tem contra os demônios. É assim que funciona. Eu lembro de uma situação onde me chamaram e havia uma moça que estava possessa ali, haviam várias pessoas que estavam em volta dela, e eles estavam ali fazia muito tempo, e eu sempre gostei da área do mundo espiritual, e sempre investi nessa área da minha vida. E eu lembro que quando eu cheguei ali, irmãos, ela estava rastejando como uma cobra no chão. Eu cheguei, ele parou, olhou para mim, começou a rir, sentou na cadeira para poder falar comigo. E eu perguntei quem estava lá. E aí aquele espírito maligno falou que queria tirar a vida daquela pessoa. Agora, sabe por que ele parou para poder falar comigo, irmãos? Porque ele sabe que eu tenho um conhecimento sobre o mundo espiritual. Ele sabe de algumas coisas, ele entende algumas coisas sobre o mundo espiritual. Ele também te conhece, o diabo te conhece. E eu lembro que eu fui específico sobre algumas coisas e logo o demônio saiu. Aí às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, ó, por que você fez aquilo, conheceu, irmão? Foi experiências que eu tive, eu estudei. Eu lembro que teve uma situação também, foi presente aqui no culto, onde nós estávamos orando por uma pessoa, e na hora que eu passei por ela, eu vi
uma coleira no pescoço dela e uma corrente. Eu não vi o demônio, mas sabia que o demônio estava prendendo a vida daquela pessoa. E eu lembro que eu cheguei na frente dela e eu puxei a mão e estourei. Nem encostei nela. E a pessoa deu aquele tranco. O Saulo viu, né, Saulo? Deu um tranco no corpo da pessoa. Depois a gente até sentou para conversar. Por quê, irmãos? Se você tiver conhecimento sobre o mundo espiritual, você tem autoridade sobre o mundo espiritual. E Deus nessa noite está te dando autoridade, amém? Para você vencer em todas as áreas da tua vida. Eu não vou adiantar, eu não vou estender muito, não, vamos ficar de pé.